Krishna. Estamos aqui para transmitir a live do Chaitanya Charitamrita, convite de Paravyama Prabhu. Inclusive ele está aqui, veio fazer o curso de workshop sobre adoração, sobre Achara, e me solicitou, me sugeriu para que eu pudesse fazer essa leitura hoje do Chaitanya Charitamrita, que é o verso 114 do Adilila 7. O Senhor Chaitanya sobre os 5 aspectos. Vamos ver quem está chegando por ali ainda. Não tem ninguém ainda, né? Vamos cantando então por enquanto, né? Cantando um pouco do Panchatattva Mahamantra. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Orago, deixa aqui, eu estou fazendo aula aqui. Obrigado. Então, desculpa, estava com a porta aberta. Então, estamos lendo do Adilila 7, verso 114, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu sobre 5 aspectos. Então, já fiz aqui a menção ao Chaitanya Charitamrita. Então, agora vamos para propriamente o verso. Então, Tahadosha Nahitehu Agyakari Dasa Arayoshuni Charahaya Sarvanasha. Então, Tanha, sua, do Senhor Shiva, Dosha, falta, Nahi, não há nenhuma, Terro, ele, Agyakari, obediente, cumpridor de ordens, Dasa, servo, Ara, outros, e qualquer pessoa, Shuni, ouça a filosofia Mayavada, Tara, dele, Raya, fica, Sarvanasha, tudo perdido. Então a tradução, só tá um pouco frio, eu vou dar só uma aberturinha aqui, fechado aqui no... Diminuir aqui um pouco a abertura, que está muito vento, que hoje está um pouco mais frio aqui em São Paulo. Então, agora vamos para a tradução do verso, não é? Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, a tradução é o seguinte: Sankaracharya, que é uma encarnação do Senhor Shiva, é impecável por ser um servo cumpridor das ordens do Senhor. Mas aquele que segue em sua filosofia Mayavadi estão condenados, perderão todo o seu avanço em conhecimento espiritual.
Então agora o significado de Srila Prabhupada é um pouco grande, né? Vamos ler, eu vou ler aqui um pouco mais, né? Para que haja atenção nesse significado. Então, os filósofos mayavadis orgulham-se muito em exibir seu conhecimento Vedanta por meio de malabarismos gramaticais. Porém, o Senhor Shri Krishna, na Bhagavad Gita, frisa que eles são Mayaya Paritagyana, desprovido de verdadeiro conhecimento devido à Maya. Maya tem duas potências com as quais executam suas duas funções. Prakshamika Shakti, o poder de atrair a entidade viva no oceano da existência material, e a Varanatmika Shakti, o poder de encobrir o conhecimento da entidade viva. O Bhagavad Gita explica com a palavra Mayaya Paritagyana a função da Avarano Atmika Shakti. Além disso, o motivo pela qual a Daivi Maya, ou energia ilusória de Krishna, retira o conhecimento dos filósofos mayavadis, é explicada na Bhagavad Gita com o uso das palavras Asuram Bhavam Ashrita, que se referem a uma pessoa que não concorda com a existência do Senhor. Pode-se classificar os mayavadis que não estão de acordo com a existência do Senhor em dois grupos, identificados como os Shankaristas, impersonalistas de Varanasi, e os budistas de Sharanata. Ambos os grupos são de Mayavadis e Krishna tira-lhe o conhecimento devido às suas filosofias ateístas. Nenhum deles concorda em aceitar a existência de um Deus pessoal. Os filósofos budistas negam claramente tanto a alma quanto Deus. E, embora os Shankaristas não neguem Deus abertamente, dizem que o absoluto é Nirakara, ou amorfo. Assim, ambos são Avishuddha Buddhaya, ou seja, de conhecimento e inteligências imperfeitos e impuros. Os eruditos Mayavadi mais proeminente, Sanandananda Yogindra, escreveu um livro chamado Vedanta Sara, no qual expõe a filosofia Shankaracharya e todos os seguidores da filosofia de Shankara. Atribui grande importância às suas afirmações. Neste Vedanta Sara, Sadanandana Yogindra define Brahman como Satitananda, combinado com conhecimento e sem dualidade, e define ignorância, Jada, como conhecimento distinto daquele de Sat e Asat. Este é quase inconcebível, porém é um produto das três qualidades materiais. Assim, ele considera qualquer coisa que não seja conhecimento puro como material. Considera-se o centro da ignorância como sendo, às vezes, onipenetrante e, às vezes, individual. Deste modo, segundo sua opinião, tanto o Vishnu onipenetrante quanto as entidades vivas individuais são produtos da ignorância. Trocando em miúdos, segundo a opinião de Sanandana Yogindra, já que tudo é Nirakara, amorfo,
Tanto a concepção de Vishnu quanto a concepção da alma individual são produtos da ignorância. Ele também explica que a concepção dos Vaishnavas de Vishuddha-sattva nada mais é do que pradana, ou os princípios fundamentais da criação. Ele afirma que quando o conhecimento onipenetrante é contaminado pelo Vishuddha-sattva, que consiste numa transformação da qualidade da bondade, aí surge a concepção da Suprema Personalidade de Deus, que é o Supremo Líder onisciente, onipotente, a superalma e a causa de todas as causas, o Ishvara Supremo, etc. Segundo Sanandana Yogindra, como Ishvara, o Senhor Supremo é o reservatório de toda a ignorância, por se lhe chamar de Sarvagya, ou onisciente. Mas aquele que nega a existência da Suprema Personalidade de Deus onipenetrante, onipotente, é superior a Ishvara, ou o Senhor. Portanto, sua conclusão é que a Suprema Personalidade de Deus, Ishvara, é uma transformação da ignorância material e que a entidade viva, Jiva, está coberta pela ignorância. Assim, ele coloca tanto a existência coletiva quanto a individual na ignorância. Segundo os filósofos Mayavadis, a concepção Vaishnava do Senhor como a Suprema Personalidade de Deus e da Jiva, ou da alma individual como sua serva eterna, é uma manifestação da ignorância. Contudo, caso aceitamos o julgamento do Senhor Krishna na Bhagavad Gita, passamos a considerar os Mayavadis como Mayaya Paritagriana, ou seja, desprovido de todo o conhecimento, porque não reconhecem a existência da Suprema Personalidade de Deus, ou afirmam que a existência dele é produto da concepção material Maya. São essas as características dos asuras ou demônios. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, em suas conversas com Sarvabhauma Bhattacharya, disse: Svaranistara Lagi Shutra Kaila Vyasa Mayavadibhasya Shunilehaya Sarvanasya Sri Chaitanya Madhya Lila 669. Vyasadeva compôs o Vedanta Sutra para libertar as almas condicionadas deste mundo material, mas Shankaracharya, ao apresentar o Vedanta Sutra à sua própria maneira, claramente prestou um grande desserviço à sociedade humana, pois quem segue sua filosofia mayavada está arruinado. Indica-se que, claramente, ao serviço devocional no Vedanta Sutra, mas os filósofos Mayavadis recusam aceitar o corpo espiritual da Suprema Personalidade de Deus e recusam-se a aceitar que a entidade viva tenha existência individual separada daquela do Senhor Supremo. Assim, eles têm criado um estrago ateísta em todo o mundo, pois tal conclusão é contrária à própria natureza do processo transcendental do serviço devocional puro. A ambição impossível dos filósofos Mayavadis se tornarem uno com o Supremo, negando a existência da personalidade de Deus, resulta na mais calamitosa deturpação de conhecimento espiritual. E aquele que segue
esta filosofia está condenado a permanecer perpetuamente neste mundo material. Portanto, chama-se-lhe Vishuddha Buddhaya, ou seja, de conhecimento impuro. Devido a seu conhecimento impuro, todas as austeridades e penitência que eles praticam terminam em frustração. Assim mesmo que a princípio sejam honrados como acadêmicos muito eruditos, finalmente eles caem a atividades físicas de políticas, trabalhos sociais, etc., em vez de se tornarem uno com o Senhor Supremo. Novamente tornam-se uno com essas atividades materiais. O Srimad Bhagavatam 10.2.32 explica isto da seguinte maneira: Arohya Krishrena Parampadantata Patantyado Nadratayasmat Agrayaha. Na realidade, os filósofos mayavadis observam muito estritamente as austeridades e penitência da vida espiritual e dessa maneira elevam-se à plataforma do Brahman impessoal. Mas como menosprezam os pés de lótus do Senhor, caem novamente na existência material. Então, estamos lendo do Adilila 7, o Senhor Chaitanya sobre os 5 aspectos. Eu queria explicar aqui, fazer algum comentário, que eu fui convidado minutos antes agora, né? Paravyoma se propôs de não fazer, e ele me sugeriu para que eu fizesse, né, a convite do Paravyoma Prabhu, né? Então, vou fazer uma análise aqui do que eu estou entendendo aqui do assunto, né? São os 5 aspectos do Senhor Krishna, né? E Krishna, Suprema Personalidade de Deus, é conhecido nos 3 aspectos, que é principal, né? Estou aqui com gengibre da garganta. Então, Krishna fala na Bhagavad Gita para Arjuna: Brahmeti Paramatmeti Bhagavan It Shabdate, né? Que Deus é conhecido no seu aspecto Brahman, né? Como um aspecto de espiritual, onde refugia do seu Jyoti, né? Do seu aspecto de luz, que é o Brahma Jyoti, né? Então, os estudantes de terceira classe, eles entendem o aspecto Brahman, onde nós somos espíritos, né? Brahman, somos energias, mas ele não entende que por trás desse Jyoti, né, desse Paranjyoti, dessa luz refulgente, só é justamente os raios que emana do corpo de Bhagavan, de Krishna, né? Então, esses que entendem só esse aspecto Brahman são estudantes de terceira classe. Depois nós vamos ver os estudantes de segunda classe que entendem o aspecto de Paramatma, né? Onde Krishna é a testemunha e o ortogador das bênçãos, né? Mas aí ainda fica algo ainda limitado, porque eles conhecem os predicados, né? Mas eles não conhecem o sujeito a quem devemos, né, fazer o nosso serviço, ou a quem é a pessoa, né? Como explica Sevaka, Sevaya, Sevako, né? Quem é a pessoa que está por trás disso, né? Quem é o legislador, né?
Mesmo quando você está no Mahatattva, né, que foi falado aqui, um dos comentários dos impersonalistas, esse Govinda, né, esse que foi comentado aqui, chamado, dá o nome dele aqui, Sadananda Yogendra. Já que tudo é Nirakara, amorfo, tanto a concepção de Vishnu quanto a concepção da alma individual são produto da ignorância. Então, aí é complicado, né? Porque eles colocam Krishna como o Paramatma, o aspecto de Krishna, que é a testemunha, né? Todo mundo sabe a função de Krishna como, né? Como Paramatma, que ele simplesmente não interfere, né? Como ele jamais interferiria, né? Mesmo no tratado filosófico de Shankaracharya, né? Que reencarnou como Sadashiva e encarnou mais ou menos naquele período ali, né? Ali em Benares, ali em Varanasi, onde estão os maiores lógicos, né? E a escola acadêmica, né? Levando em consideração que a escola, as universidades e a escola acadêmica, muito poucos deles têm uma abordagem religiosa, assim, espiritualista, né? De entender a pessoa de Deus. É muito comungam, né? Até do conceito religioso, mas está muito longe, né? De entender quem é a pessoa de Krishna, né? Quem é Deus, né? Agora tem os ateístas, Krishna fala 4 tipos de pessoas, não se rendem a mim. Então esses cujo conhecimento foi roubado, né? A inteligência foi roubada, conhecido como Mayaya Aparita Gyana, né? Eles são desprovidos de inteligência, então o que eles apregoam é que esse pradana, né? Os elementos ainda na forma, quando sendo criado, sendo impulsionado, depois transformou-se em Mahatattva, né? Hoje houve uma grande explosão, né? O que eles pregam, né? No nosso cientifismo acadêmico é isso, né? O Big Bang, né? Houve um grande aquecimento, aqueceu, né? Todas as partículas, todas as matérias, os elementos, matéria. Houve um grande aquecimento e depois houve um resfriamento. E com esse esfriamento, né? Essa junção, né? De matéria quente e matéria esfriada, né? Quando esfria, é como mais ou menos a fusão na física, né? Na química, né? Quando entra uma propulsão de um elemento numa coisa mais densa, né? Por exemplo, a camada, a gente sabe que as maiores precipitações pluviométricas acontecem, né? Quando junta temperatura quente com resfriamento, né? Quando vem sempre uma zona fria, né? Quando a gente chega, quando está chegando, né, uma baixa temperatura, né? Inclusive isso foi a causa da grande catástrofe, né? Os ares quentes que sopravam do norte, né? Junto com a massa fria que veio do sul, criou um paredão, né? Criou ali convergiu ali justamente naquele ponto, né? Falando agora da catástrofe, né, que houve devido à reação, né, de massa quente e massa fria. Então, com essa explosão, né, o que houve no sul foi devido a isso, né? E o que eles apregou, que isso é uma lei física, que é uma verdade, né? Quando entra o movimento, porque nada entra em movimento se que não haja um impulso, né? Então, quando houve esse impulsionamento das duas energias, né, quente e fria, houve uma grande explosão, né? Mas ninguém pode apregoar, né, concluir que ali surgiu a vida, que a vida surgiu da matéria, né? Porque, em última análise, quem está impulsionando
para que mesmo os planetas, o universo, mesmo o corpo, ele se movimente, senão que o princípio, né, inclusive o princípio ativo dentro dos elementos, dentro do átomo, significa a palavra Chaitanya, significa o princípio ativo, que impulsiona tudo. Ou dentro do Chatuvyaha, como Kshiro da Kashai Vishnu, como os 3 Yuga Avatar, né? Kshiro Garbha da Kashai Vishnu, Kshiro da Kashai Vishnu, né? Karana da Kashai Vishnu, onde tudo começa. Agora, a dificuldade aqui, o impersonalismo, a falta de vontade aqui, né, de compreender, é devido justamente a porque eles não querem, né? Eles não aceitam, como Krishna fala no Bhagavad Gita, Vajananti Mamudá, Manushinta Nuashita. Eles não aceitam minha forma humana. O que podemos fazer? Né? Fazer. Né? Aceitá-lo, né? Como Chaitanya Mahaprabhu, que aceitou a priori, né? Inclusive entrando na escola Mayavadi, né? Onde os maiores lógicos da época, ali em Benares, em Varanasi, era... Para não falar do tratado de Shankaracharya, que depois a gente vai falar aqui, né? Que em concepção ele sabia da suprema personalidade de Deus, mas porque ele veio, né, para destruir ou comungar da ideia para os Mayavadis, dar mais corda, né, para que eles pudessem se enforcar. Depois eu falo a conclusão de Shankara. Mas agora, ainda comentando sobre esses Mayavadis, Krishna fala, eles não aceitam minha natureza transcendental quando eu venho nessa forma humana, né? Eles não aceitam, porque eles sabem que se eu nascer aqui, então eu também sou fruto, né, do condicionamento material, né? Que eu estou preso também às leis, né? Não aceita a minha forma humana transcendental, Ahansarvasya Prabhavo, né? Matansu Pravartate, Iti Matva Bhajanti Man. Como é que Krishna explica isso? Só os sábios, né? Buddha Bhava Samavitaha, ou só me adoram com todo o seu coração. Quem? Os sábios, sabendo bem como eu venho a esse mundo, né? Jamakara Machamedi Vanyu Veti Tatuataha. Aquele que conhece minha natureza transcendental, o meu aparecimento nesse mundo, Tyaktuapunadhyama, né? Vai ter paz, vai lograr a paz, né? No verso, a fórmula da paz, Gyatvaman Chantiri Chati, reconhecendo Krishna como o verdadeiro Bhoktara, né? Desfrutador. Então os Mayavadis, a classe segunda classe, eles fazem devera austeridade, mas o resultado não é para entender ou se ocupar no transcendental serviço amoroso ao Senhor, né? É para dar seu bel prazer, achar que ele que é a causa de todas as causas, né? Devido ao egotismo, o arrankara, né? Eles se julgam a causa de suas ações. O conceito de ahama meti, né? Janasya morro e ahama meti. Porque eu estou controlando, porque eu estou manipulando isso aí. E é uma verdade cabal, né? Houve a matéria, houve a explosão, o Big Bang, então deu origem à vida. A vida deu origem aí. Mas não é verdade, né? Porque a vida vem da própria vida. É como falar, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha é que colocou o ovo. Não tem como. Como é que vai nascer a galinha se primeiramente a galinha não colocar o ovo, né? Então os elementos materiais já estavam aí. O sentido de Mahatattva, quando manifestou, já estava presente, que deu sentido, né? Agora, se Krishna não vem como Kshira do Kashai Vishnu, né? Para proporcionar e fazer com que dê vida, né? Toda a Prakriti, né? Quando ele mesmo lança seu olhar, como ele fala, né? Pratyakshamam Vagarman Dharmya, né? Esse é o conhecimento mais confidencial, por sua aksha, né? Quando ele olha, se pelo menos pelo seu olhar, ele fecunda, né, toda a natureza e tudo emana dessa sua visão, tudo pela sua supervisão e visão e misericórdia, tudo está acontecendo, né?
E ele fala isso, Madhyakshena Prakriti Suyate Sacharan Renuntanena Kauteya Jagat Viparivartate. Que Arjuna, isso está ocorrendo repetidamente pela minha Madhyakshena Prakriti. Quando eu lanço meu olhar na Prakriti, tudo manifesta, né? Mas eles pegam, os Mayavadis pegam o trem andando, né? Eles acham que essa energia é a energia antaranga que pertence a eles mesmos, quer dizer, que eles mesmos que têm essa energia. Então, se eu posso entrar nessa energia de Krishna, de Deus, então logo eu também sou Deus. Tenho o mesmo poder, né, de Deus. Esse outro verso comunga justamente isso. Enquanto, né, Vyasadeva estava perplexo, né, por não ter feito o Vedanta Sutra na forma do serviço, né, que ele ficou perplexo porque todos os Vedas foram divididos. Vocês sabem que Vyasadeva é a transliteração literária de Krishna. E ele já tinha dividido o código de moralidade, princípio de ética, conduta, moralidade, tudo na parte do Rig Veda, Samaveda, os mantras, os hinos, né? Mas ele não, nem mesmo ele sabia que a conclusão dos Vedas era conhecer Krishna. E como é que se conhece Krishna? Bhakti Amabhjanati. É tão somente através do serviço que alguém pode me conhecer, né? E ele diz conhecendo o próprio Vyasadeva, né? Já comentando agora sobre Vyasadeva, embora eu vou falar sobre Shankara, tratado de Shankaracharya, né? Então ele, Vyasadeva, ficou perplexo. Aí o que aconteceu? Através de só o mestre espiritual que pode estar dividido, prestando um serviço humilde, o conhecimento é revelado. Prakashanta Mahatmanaha. Então o Krishna, Narada Muni, apareceu como mestre espiritual e falou: olha, meu senhor, você fez tudo de forma muito providencial. O que está faltando agora é falar do serviço devocional na forma do Vedanta Sutra, na forma do Srimad Bhagavatam. Quando ele deu, né, esse conhecimento, então tudo tornou-se acessível, né? Tudo tornou-se tangível. Mas para quem pensa, né, para quem entende o aparecimento do Senhor, né, como ele vem nesse mundo, suas atividades transcendentais, né, como sendo desfrutador de tudo, todas as penitências, de todas as austeridade, o bem-querente, né, o bem-querente de todas as entidades vivas, né, por isso que seguimos os princípios, não carne, vi peixe, intoxicação, jogos de azar, sexo ilícito, para que esse conhecimento seja revelado, acima de tudo, para que a gente possa, assim como Krishna é o Suridan Sarvaderinan, de todas as almas corporificadas, ele é o bem-querente, para que também adquiramos, né, essa benécia da misericórdia de Krishna, de entender que todo é aquele faz parte da criação dele, e que a gente não, principalmente quando vamos desfrutar, né, não trazer o fruto dessa violência para os nossos pratos, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, por que, né, aceitar? Aí entra o conceito de Buda, porque o Buda pregou que o benefício de Buda foi fazer com que os budistas, os sacrificadores, né, faziam sacrifícios dos animais, né? E ele pregou, ele inverteu as eras, né? Que era a era do sacrifício, ele inverteu e falou que nessa era não era mais nessa, porque o sacrifício que era feito para que... Eu já estou dando uma concepção de Buda, né? Que também torna Shunyavadi, Mayavadi, né? Porque não consegue entender, mas o benefício dele foi trocar a era e fazer com que as pessoas tornassem vegetarianas, né? Porque como não se tivesse mais conseguido fazer com que os animais, né, na época do sacrifício, porque o processo do sacrifício na Treta Yoga era sacrifício dos animais, né? Mas como não conseguiram mais, entrou a era de Treta Yoga, era do Apara, eles não conseguiam mais rejuvenescer os animais, porque não era para comer os animais, o sacrifício era feito para que os animais pudessem rejuvenescer. Esse era o processo
dos sacrifícios védicos. Todos os sanskaras e os práticas de sacrifício e os recitados mantras era para que os animais pudessem rejuvenescer, simplesmente assim. Mas eles perderam potência, os Brahmas Teja, né, a sua potência, e aí terminaram ainda por conta, ainda comendo dos animais. E aí o Senhor Buda veio, acho que 400 anos antes de outros Sakshayesha Avataras, Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo veio o advento de Senhor Buda, né, e pregou a ahimsa, né? O mesmo que Gandhi, né, na sua Swaraj, no colonialismo inglês, né, em detrimento à colonização que os indianos, sufocados, né, pela sociedade britânica, sofreu, né, várias décadas. E aí ele pregou também a ahimsa, no mesmo tratado filosófico de Buda, né, a ahimsa, não violência, e fez uma guerra Swaraj, uma guerra pacifista. Então, os tratados de Buda, né? Agora, ainda entendendo, né, que a culpa nem é da escola Mayavada em si, mas é porque quando vem um Buda pregando sobre a ahimsa, não violência, também aparece um Buda falso, assim como do relacionamento de Kardama Muni, né, com a filha de Swayambhuva Manu, que era Kardama Muni, mãe de Devahuti, né, desse relacionamento, veio o senhor Kapila, mas também apareceu um Kapila falso, que falou de forma distorcida o estudo analítico da matéria. Então, devido a essa distorção, de pegar um falso, né, uma coisa, como chama, denorex, né, uma coisa falsa, né, que não é original, né, placebo, né. Então, você termina tomando um remédio que não faz efeito. Então eles beberam dessa fonte de um Buda falso, de um Kapila falso. Estão conseguindo entender, né, a gravidade de seguir um falso, né, um falso conhecedor do assunto, né? E por isso que Prabhupada fala, né, para tal falsos, né, pessoas, vai aparecer um falsificador, né? Nós vamos ter aquilo que merecemos, né? Se estamos querendo algo falso, vai aparecer um falsário que vai nos falsificar e a gente vai aceitar isso como uma verdade, né? Então, mas se estivermos muito conectado, mesmo que apareça uma pessoa falsa, você vai ver que esse tratado está furado, porque você está querendo buscar a verdade. E Krishna vai para Kashanta Mahatmanaha, ele vai se revelar. Quando? Está dividido para Paripatena, Paripasnena Sevaya, quando se adora verdadeiramente o mestre espiritual. Duas coisas concomitantes acontecem, né? O desapego do mundo e o conhecimento sem causa. Então, falando do tratado de Shankara, que aí ele veio realmente com o intuito, ele reencarnou, Krishna mandou, Krishna fala: eu estou no coração de todos, de mim vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Ah, quer dar vazão a esse tratado filosófico de que eu não existo? Então tome aí Shankaracharya, Sadashiva, que vai poder iludir vocês, né? Como a encarnação do próprio Shiva, que é Shankara. E fez todo esse malabarismo, né, gramatical, para que eles compreendessem e provassem, através da Guiana, né, que Deus não existe e que Deus é impessoal, de onde originou a escola Mayavada, que representa, uma enorme, né, representa 3/4 na Índia, ou seja, 75% é uma escola Mayavada. Eles pintam a testa com 3 listas, eles comungam da ideia impessoal, mas mesmo que ele se regozije, busque, né, esse prazer através da Guiana, né, porque a supremacia de um monista é justamente se glorificar das discussões filosóficas, né? Eles ficam muito felizes com essas discussões, mas depois vem a frustração, né? Depois vem a frustração. Por isso que a diferença de um mundo, Tat Shadadana Munayogyana Vairagya Chaya,
Um verdadeiro Muni, no sentido da palavra, Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prajita, Janayat Yashuvaragyan Gyana Chahaitukan. Quer dizer, é entender, ouvir da Suprema Personalidade de Deus, ouvir do Vedanta Sutra, Bhakti Amab Janati Yavachasmin Tatuataha, que é tão somente o serviço devocional. Essa foi a conclusão, né, que Narada Muni deu para Vyasadeva, que eu já comentei. Né? Faça agora o Shrimad Bhagavata e fale sobre o serviço devocional. Bhakti Shruta Grihitaya, ouvindo Guru Sadhu Shastra, ouvindo do Bhagavata, ouvindo do devoto Bhagavata, né? Como Prabhupada, que nos trouxe toda essa filosofia, mostrando, né, Krishna, a suprema personalidade de Deus. Que é Yasadevi Parabhakti, Yasadevi Tataguru. Quem tem fé implícita, tanto em Prabhupada, no mestre espiritual fidedigno, na corrente de suação discipular, né, que traz-nos todas essas informações, né, de Bhakti, essa ciência imperecível, o aspecto perfectivo da alma, que logra a nossa posição de voltar ao Supremo, simplesmente pelo simples princípio de adorar o Senhor. Né? Então, quem adora o mestre espiritual, né, de forma implícita, vai ter Krishna. Quem adora Krishna vai ter o Guru. Né? Então, temos que entrar na escola de Krishnas Bhakta para tornarmos Niskarma, Niskama, e para lograrmos a paz. Ataeva Shanta. Né? Para quem não torna-se um Krishna Bhakti, né? Ou mesmo, né, com Bhakti Mishra, ou mistura de Jnana, Karma, Jnana, principalmente de Jnana, não pode, na hora da morte, voltar ao mundo espiritual, porque o desejo é de se fundir no aspecto Brahman, né? Como Krishna fala no Raja Vidya Raja Guru Pavitra Uttama, né? Ele fala sobre isso. Né? Esse é o rei de todo conhecimento, né? É o mais confidencial, e por dar plena satisfação do eu, ele se executa de forma alegre e feliz. Né? Tat Shadadana Munayo, completamente satisfeito. Bhakti Shuddha Grihitaya, ouvindo do Shrimad Bhagavatam. E através do serviço devocional, Bhakti Amya Bhajarati, ouvindo dessas verdades, Guru Tattva, desse conhecimento, né? Bhakti Amya Yachasmi Tattvaha, Tattvaman Tattvato Gyatva, Vishate Tadyanantaram. Pode entrar nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, no seu Istadeva, né? Ramachandra, ou Gokulananda, né? Gokulananda, ou o seu Istadeva, que você adora. Você pode, né, adorar Nrsimhadeva, né? Você pode adorar, né, Krishna, Sitarama, Lakshmana. Você pode adorar porque você está entrando nesse passatempo, né? Agora, o que é que os Mayavadis veem? Vishate Tadyanantaram. Será que... agora me completa mesmo. Eu posso entrar, imergir. É um prato cheio, né? Para os Mayavadis. Entrar em Krishna, né? Imergir. Vishate Tadyanantaram. Então, nesse verso 9.2 da Bhagavad Gita, Prabhupada fala que essa mentalidade irresponsável, mesmo em nome de Bhakti Yoga, mesmo de serviço, não vai lograr, né, a compreensão última, porque o desejo dessas almas é se fundir nos raios deslumbrantes, né, dos raios refulgentes do corpo de Krishna. Né, sem entender Bhagavan, sem entender Krishna como proprietário último dos atributos, né, de poder, fama, beleza, conhecimento, riqueza. Né? Você pode ficar muito tempo, né? Bahunandjana, manter depois de muitos nascimentos. Talvez eles consigam, através dessa guiana, desse impersonalismo, né? Se eles são atraídos, né? Como os impersonalistas, por exemplo,
os 4 Kumaras, eles eram Mayavadis. Mas se eles entram em contato com o serviço, eles podem, na próxima vida, Gyanavam Man Prapadante, depois de muito nascimento, Bahunan, Jama, ante, depois de muito nascimento e morte, Gyanavam Man Prapadante, aqueles que vêm buscando conhecimento de mim, se rende a mim, sendo a causa de todas as causas. Então, se eles entrarem nessa linha, né, como, agora sim, concluindo aqui o tratado de Shankaracharya, e que veio para iludir todos esses lógicos, ali em Benares, né, a escola ali, na época de Chaitanya Mahaprabhu, era a escola de Kesha Bharata. Eram os maiores lógicos, encabeçado por quem? Prakashananda Sarasvati, Sarvabhauma Bhattacharya. Eram os grandes lógicos da época. E criticava o aspecto de Bhakti. Para não dizer que o governo também era muçulmano, ainda fazia acepção de religião. Como o Kazi, por exemplo. Como o da Bira Casa, Sakala Malika, que queriam se render a Chaitanya Mahaprabhu, né? E que foram proibidos pelo próprio o rei Nawab, né, e o governador Kazi na época. Vocês conhecem o incidente, né? Chaitanya Mahaprabhu. Daqui a pouco vamos fazer o Harinama aqui na Paulista, né? Mas ele era proibido de sair na rua de Navadvip, para não dizer naquele período ali em Benares, na escola ali da escola Keshava Bharata, que eram todas as universidades voltadas para a Guiana, para o aspecto impessoal de Deus. E criticava Chaitanya como Nimai, que pegava a meidanga e ia cantar. Esse fanático, porque esse menino, essa criança não vai estudar o Vedanta Sutra, não vai estudar a filosofia, né? Mas como ele mesmo trouxe o tratado da filosofia, ele falou que porque simplesmente não há outra maneira, senão que glorificar meus santos nomes, os nomes de Hari, os nomes de Krishna. Entendeu? Ele falou isso, né? Kalô Nasteva Gatiranyataha. Mas Shankara apareceu ali para dar vazão a esses ideais filosóficos, né? E Chaitanya Mahaprabhu, e ele mesmo na sua conclusão, ele fala que esse aforismo gramatical, seus tolos gramaticais, seus tolos, né? Ele fala: adorem Govinda, adorem, no seu Anubhasa Bhasya, ele fala: adorem Govinda, muda mate, muda seus tolos, né? Muda mate, samprapte narite kale, do Krinkarani, quer dizer, seus aforismos, todo esse estudo de lógica que eu mesmo acabei de deixar para você, nesse tratado de todo esse período agora com vocês, agora que eu estou velho, né? Entendeu? Mas eu concluo esses aforismos gramaticais, esse estudo da filosofia, Vedanta na questão da dualidade, sem a dualidade pura, né? Só na escola do Eitavada, não a salvarão vocês na hora da morte, não a salvarão, senão que seus tolos, sempre, se vocês não, Bhaja Govinda, né? Então foi isso mais ou menos, agora de forma proposital, que Chaitanya Mahaprabhu ali em Nadia, Nilatila fez. Foi na escola Mayavadi, pegou a Danda, a Ekadanda, né? O bastão, não a Tridanda, que representa o corpo, né? A mente e as palavras, a Tridanda, né? O bastão, Tridanda, não o Tridanda. Ele pegou a escola monista, mas para quê? Para converter, porque se associar com Mayavadi é como tomar veneno. Ninguém deve se associar com Mayavadi, porque eles têm muitos argumentos, e eles fazem muitas penitências e muita austeridade. A gente nem chega na sola do pé de um Gyani. Então é por isso que Chaitanya Mahaprabhu condena. Não se associe, porque é como tomar veneno. Mas ele fez, sendo a própria personalidade de Deus,
própria potência interna, Shrimati Radharani, própria Radharani, que fez isso para dar misericórdia aos Mayavadi e convertê-lo, tá? Eu não vou estender muito, porque são muitos assuntos, né? Shankaracharya, que é uma encarnação do Senhor Shiva, é impecável por ser um servo cumpridor das ordens do Senhor. Olha só, o conceito Beda e Abeda, né? Simultaneamente igual e diferente, que é o tratado da filosofia. Um servo cumpridor da ordem do Senhor. Shankaracharya aceitava Govinda como seu mestre, né? Como sendo a suprema personalidade de Deus. O problema é que quando ele vem para atender, né, alusão aos próprios Mayavadis. Por isso que ele fala esse verso, né? Mas aqueles que seguem sua filosofia Mayavadi estão condenados, né? Condenados. Por isso que a gente se condena ao se associar com os Mayavadis, porque vai tirar a nossa fé. Eu tive já devotos, eu não vou falar devotos que passaram por esse movimento, hoje não está mais conosco, não vou falar o nome, entendeu? Mas tornou assim um Mayavadi pesado, né? Mas era devoto aqui no Brasil. E quando você chega na Índia, está lá, mas completamente... Por quê? Porque foi se associar com essa escola na Índia, né? E aí terminou, e inclusive você comenta com ele ainda comenta conosco, como eu fui conversar, ele falou aí essa alusão de Chaitanya Mahaprabhu, nada disso existiu, nunca houve Chaitanya Mahaprabhu, é só uma história que foi contada, não tem tal Chaitanya Mahaprabhu, não apareceu. Eles negam, né? Muito comum na Índia as pessoas não entenderem de Panchatattva, Atmaka Krishna, Bhaktarupa, Swarupakam, saber quem é a encarnação de devoto, quem é o próprio Krishna que vem, quem é a sua forma, quem é a sua encarnação, como a do Etacharya, que também é o próprio Mahavishnu e Shiva, quem é Gadadhara, sua potência interna, quem é a potência marginal de Krishna, na forma de Gadadhara, que na Krishna Lila é o próprio Narada Muni. Então tem que fazer, se associar é perder toda a Bhakti. Esse é o nosso cuidado. O cuidado, inclusive Prabhupada chamou muita atenção, a escola toda o tratado da filosofia do Bhagavad Gita é falar dos Mayavadis, porque eles se penetram, entram no meio de Bhakti, só para destituir os valores da ordem do serviço de Bhakti, porque eles mesmos, né, são impersonalistas. Uma vez Prabhupada dando uma aula do Bhagavata, e os devotos, ainda muito neófitos, né, começando a vida espiritual, já tinha sannyasi. E aí um desses perguntou assim, Prabhupada, a propósito, o senhor todo dia fala da diferença da matéria e do espírito, também fala da escola Mayavadi. A propósito, quem são os Mayavadis que o senhor tanto fala? Aí Prabhupada falou, os Mayavadis? Os Mayavadis são vocês. Vocês são os Mayavadis. Entendeu? Que vai ter que se ocupar muito, ouvindo todo o tratado da filosofia de Bhakti, para quebrar esse impersonalismo, né? Bhakti Amam Abhijanati é tão somente através do serviço devocional que alguém pode me conhecer, Guru Tattva, para que isso possa ser manifestado, Prakashanta Mahatmanaha, né? E nesse estágio de Bhakti, né, sem Mishra, sem mistura, podemos entrar Vishate Tadanatara. Tudo que os Mayavadis não entendem. Porque quando se fala Bhakti Amam Abhijanati, Vishate Tadanatara, entrar na lila, nos passatempos, nos seus 5 aspectos de raça amorosa, relacionamento com neutralidade, com servidão, com amizade, com paternal, né? E com relacionamento conjugal, né? Então, com a sua Swarupa, isso pode ser manifestado, né?
entender sua Swarupa Siddhi, sua forma de liberação no mundo espiritual. Mas quem? Niyabhilashita Shunyam Gyana Karma. Gyana, Karma, Anavritam. Livre de Gyana, livre de Upasana Kanda, livre de Kamakanda, livre. E Anukulena Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. Alcançar o estágio mais elevado. Estamos nessa plataforma? De maneira alguma. Né? Talvez milhões de vidas futuras a gente consiga entender esse estágio puro do serviço devocional. Lá, levando em conclusão, já fazendo a conclusão, que Prabhupada fala que é muito raro, né, serviço devocional nessa plataforma pura. Né? Mas é tangível seguir os passos dos acharyas prévios, né? Sato Vrite, abandonando todas as injunções que condenam a nossa associação nesse mundo material, né? E chegando ao estágio de manter a nossa relação de serviço, seguindo os passos dos acharyas prévios, né? Sato Vrite, abandonando as más companhias, Sato Vrite, seguindo os passos dos acharyas prévios. Então isso é completamente intangível, mas só com Harinama, 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 Eva Kevalan, Kalo Nasteva, 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 Gatiranyataha, ou tornando-se, para lograr a paz, um Krishnas Bhakta, Niskama Ataeva Shanta. Sendo que todos esses que a gente comentou, Siddhimuktis, Siddhibhuktis, estão querendo atividades fruitivas, regozijar da satisfação de querer, né, querer Krishna, mas querer Krishna sem Krishna, né? Siddhimukti, querendo liberação. Siddhibhuktis, atividades fruitivas. Sakali Ashanta, não tem paz, não vai ter paz. Então, qual é o remédio aqui? Tomar os santos nomes do Senhor como remédio e fazer a nossa dieta, né? Tomar a praçada do Senhor. Inclusive, eu vou ter que começar a fazer agora, quebrar o jejum, que eu acho que eu já até quebrei, porque hoje o horário só era até 8 horas, o do Adasi. Eu já recebi aqui do Paravioma aqui um grãozinho de arroz. Então agora vamos ter que tomar a nossa dieta, que é a praçada do Senhor, misericórdia. Ok? Não vou mais continuar, vou ler aqui mais uma vez o verso. Sankaracharya é uma encarnação do Senhor Shiva, é impecável por ser um servo cumpridor das ordens do Senhor. Porém, aqueles que seguem sua filosofia mayavada estão condenados. Perderão todo o seu avanço em conhecimento espiritual. Né? Agora deixa eu ver se eu consigo ver aqui, já agradecendo, né, por essa live que foi me dada a oportunidade de fazer esse serviço. Paravioma passou a bola. Então Marcelo, seria possível Krishna ser pessoal e impessoal? Lógico, ele é a base do Supremo. Eu sou a base do Supremo. Mas ele também fala, Narra Prakasha Sarvasa Mudoyan. Eu não me manifesto para os tolos e ininteligentes. Para ele eu estou encoberto com a minha energia do meu véu, da minha energia de Maya. Né? Ele também fala, mas ele também, eu sou, né, a música do... É interessante porque a letra do Rogério Duarte, né, foi iniciado como Raghunatha, que fez o Bhagavad Gita mais cordelista, né, numa métrica mais popular, né, para tornar mais acessível, né. Então a música, acho que é o filho de Caetano Veloso, canta a música Eu sou a base do Supremo, imperecível, impessoal, que é a eterna natureza do poder transcendental. Eu sou. Então, ele é a base do Supremo, Krishna. Krishna é o vazio, é o nada, é o impessoal. Ele é tudo. Krishnastu Bhagavan Soyam. Então, acho que responda aí, Gora Premananda Haribol. Obrigado aí, Marcos Hanuman. E também o Marcelo a Magalhães seria
Tá o Haridasa. Shankara não permitiu ir até a velhice. Ah, tá. Haridasa aqui, ele abandonou o corpo antes, né? Deixa eu ver aqui. Dana Dharma, Haribo, reverência. Annabelle, eu perdi aqui vou procurar aqui. Lagovinda, meu doce Senhor Krishna, tu és reservatório de todo o prazer transcendental, aceito sua palavra como verdade absoluta. Isso mesmo. Obrigado aí, Lila Govinda. Cadê o... Quero ouvir aqui o comentário dentro. Eu me perdi aqui. Ó meu Senhor Krishna. Anabela, obrigado. Ficou agora picado aqui no meio das perguntas. Eu vou descer com esse... Porque o pessoal lá embaixo tem mais prática. Só um minutinho, que aí eu vou... Né? Descendo aqui no meu celular. Já vamos concluindo aqui já a aula. É bom porque eu também posso mostrar a vocês aqui o... Acho que as deidades estão sendo ainda decoradas. Não é? Estamos aqui com o Paravioma, a Vishnu que está Prabhupada. Eu banhei Prabhupada. Ah, foi? Foi. Fala aqui, veja as perguntas aqui, o Haridasa colocou aqui. Aqui não tem muita pergunta, tem só... Não, ele falou que Shankara, comentário que veio, não abandonou o corpo velho. Ah, sim, ele não abandonou, ele não quis a velhice, ele resolveu abandonar o corpo com 30 e poucos anos, né? Exato. Aí tem aqui um comentário aqui da... Não roda, não veja no celular. Peraí, roda sim, peraí. Haridasa, infelizmente não posso assistir até o final. Vou começar o programa na célula dele lá de Niterói, né? Sim. Aqui não tem todos os comentários que eu botei. Não, ISKCON Rio de Janeiro. Peraí. Só Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Sabdete está no Bhagavatam. Aquela que... É Bhagavatam, não é? Você fala Bhagavad Gita, né? Bhagavatam 1, 2, 11. Né? Que Krishna fala... Vadanti Tavidas Tavangyagam Adayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavani Sabdate, que significa que os videntes da verdade, após concluíram após verificar a verdade absoluta, que é uma substância não dual, né? E que tem três aspectos, que é o Brahman, o Paramatma e Bhagavan, né? O Brahman pessoal, o Paramatma e o Bhagavan. É Sutta Goswami falando para os sábios do Naimisharanya. E só isso, o resto é Haribo, reverências. Agradeço a todos vocês aí pela assistência. Estava aqui ajudando aqui no templo, banhei Prabhupada e tal, e pedi para o Bodhana ir lá dar aula. Jai, Hare Krishna. Todos glórias pela Prabhupada. Fecha aí. Já.